Há uma música do Charles Aznavour que chama Le Temps, o tempo, em que ele diz le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut notre. O tempo e nada mais. O teu, o meu, aquele que a gente quer nosso. Numa visão mais assim, sei lá, poética, mais lúdica, né? Eu diria que o tempo é aquilo que a gente tem a disposição, que a natureza nos dá de presente, aquilo que a gente tem à nossa disposição para a gente tornar a nossa vida o mais útil possível, realizar progresso, realizar avanços, né? Que vão levar a desenvolvimento. Eu diria que o tempo é o detonador. Cada dia basta a sua pena e a verdade vai emergindo e vai aparecendo. A passagem do tempo, para mim, não é uma angústia, né? É o contrário, é o que vai revelando a verdadeira face das pessoas. Quem adora a vida não quer morrer. Então, eu adoro a vida. Então, eu não penso o tempo como a coisa mais linda do mundo, porque o tempo está me matando e em algum momento eu vou deixar de viver. Eu acho o tempo maravilhoso e glorioso, mas ele é inevitável. Se o tempo é inevitável e necessariamente ele vai comer minha carne, porque eu vou ser enterrado no lugar morto, que eu esteja em harmonia com ele. A história da filosofia ela se confunde um pouco com a busca pela compreensão do tempo. Para teologia, há uma primeira distinção entre tempo histórico, cronos, kairos, que é o tempo de Deus entrando na história, e a eternidade, que é o tempo que não é tempo, né? Deus que não tem começo nem fim, né? E que transcende o tempo, está fora do tempo. Nós vivemos no Cronos, mas a teologia acredita, a fé acredita e a teologia elabora em cima disso, que o tempo cronológico, o tempo histórico é trabalhado por dentro, né? Pelo escatológico. O que é o escatológico? O escatom é o definitivo, né? Aquilo que traz a origem e o fim, o alfa e o ômega, a criação e a finalização de todas as coisas para dentro da história. Por isso não há duas histórias, a história da salvação acontecendo aqui em cima e a história cronológica acontecendo aqui embaixo. A história cronológica já é história da salvação. É aqui que se joga o destino definitivo. Aristóteles dizia que o agora é o fim e o princípio do tempo, não ao mesmo tempo, mas o fim do que passou e o início do que virá. Quando a gente pensa na história do tempo, a gente associa ao relógio, né? Então, como é que a gente se relaciona com o tempo? A gente necessariamente pensa no relógio. O que é o relógio? O relógio é um padrão onde você tenta medir o tempo por um deslocamento no espaço. Tanto que a visão mais antiga do tempo é uma flecha, né? Que passa passado, presente e futuro do tempo linear. Então, essa flecha é inexorável, você que tem que entrar na dança do tempo, e era essa visão que se tinha mais ou menos até o final do século XIX. Com o estabelecimento das teorias quânticas, sobretudo da mecânica quântica e de outras facetas da mecânica quântica, com a questão da relatividade restrita e da relatividade geral, o tempo passou a ser objeto de intervenção. O tempo deixa de ser soberano e você tem direito a interferir no tempo, como diz a relatividade. Na relatividade, você é obrigado a também já declarar diferentes tipos de tempo. Então, na relatividade, nós temos um conceito que se chama tempo próprio. Eu tenho o meu relógio, eu tenho o meu tempo próprio, você tem o teu tempo próprio. Mas quando eu quero comparar uma medida feita no teu relógio com uma medida que é feita no meu sistema de observação, no meu sistema de referência, então daí vai incorrer um outro tempo,
que é o tempo, vamos dizer, relativo. O relógio inventado linearmente, como deslocamento no espaço, nada mais é do que um mecanismo capaz de controlar o tempo das pessoas. Então, o que se perde no tempo linear do relógio? O tempo poético. O que é o tempo poético? O tempo da criação, o tempo da própria vida, o tempo da experiência, o tempo do instante, do acontecimento. Ele não tem tempo. Quando o tempo ele sai do tempo próprio e passa a ser o tempo de observação, mas feito por um outro observador, então existe a dilatação. Então a dilatação, ela não é nada surpreendente do momento que você, na descrição do tempo, você não mais, vamos dizer, dissocia o tempo do espaço. A intuição sensível internamente, ela tem a sensação de continuidade de tempo. A minha intuição sensível externa, ela é necessariamente uma noção de espaço. Então é como se espaço e tempo fizesse parte da natureza da percepção e não do aprendizado. Por isso que ela é muito difícil de ser conceituada. Na relatividade restrita, você é obrigado a falar de uma coisa chamada espaço-tempo. Então você precisa agora, além do espaço, atrelar o tempo, e o tempo faz parte intrinsecamente da descrição do espaço. Ou seja, nós não precisamos dividir o mundo, separar e fragmentar o mundo para entendê-lo e para vivê-lo. Nós podemos viver todas as coisas ao mesmo tempo aqui e agora. Essa é a experiência do instante. Não sei bem. Sinto que o passado é tudo que quero que seja presente e o futuro é tudo que quero que se torne passado. Mas quem poderá dizer que o dia que foi não tenha sido e o que não foi seja? Conosco. Nós somos um elo dentro de uma tradição, de uma corrente interpretativa, né? Então, nós somos devedores, né? E bebemos de um passado e de uma tradição que é muito importante para nós. A gente só pensa passado, presente e futuro quando você vincula o tempo a uma linha. Isso é o tempo sucessivo. O Nietzsche não pensa o tempo como sucessivo, ele pensa como simultâneo. O tempo é esse jorro simultâneo que envolve uma porção de passado, uma porção de futuro e esse eterno presente. Eu acho que está faltando para a gente horizontes, né? Nós estamos com um encurtamento de horizontes. Acho que isso tem a ver com o tempo, certamente, né? Estamos com um encurtamento de horizontes, com um presente muito voltado para si mesmo, né? Um presente que é como um cachorro que morde a própria cauda, né? E tomando os meios como fins. Temos uma abundância de meios, uma escassez de fins. Na minha perspectiva, a grande questão do Nietzsche, quando ele fala que o tempo retorna, é exatamente o desenho do círculo para substituir a linha. Eu acho que a teoria de Nietzsche e, né, a teologia, ou seja, o discurso da fé, são contrapostos, sim. O homem não está prisioneiro de um eterno retorno, né? Mas ele é capaz de introduzir esse novo na história, porque esse novo lhe é dado, bom, aí falando do discurso da fé, como graça. Então, o tempo ele é relativo. Você precisa especificar quem mede o tempo, quem é o observador que mede o tempo e descrever quem é esse observador. Então, as medidas que ele vai fazer de tempo e as comparações que ele vai fazer com os tempos que ele mede são inerentes a ele e ele vai comparar com outros observadores. E eles não vão concordar sobre, por exemplo, eles podem não concordar sobre simultaneidade de eventos, medição de tempos temporais, porque vai haver essa famosa dilatação. A história não se limita, digamos, ao que podemos perceber dela pelos sentidos, né?
ela também vai além, há uma dimensão de transcendência que pervade a história. O pensamento do Nietzsche é o pensamento da imanência. O que é imanência? Eu estou satisfeita com o que eu vivo aqui. Eu não preciso de um outro mundo que justifique esse. Porque a transcendência é dizer que se eu não consigo encontrar a justificativa da vida na própria vida, eu crio uma outra vida que justifique essa. Isso é o niilismo. É achar que a vida em si não se justifica por causa da morte, por causa do sofrimento. Se você acha que a vida se justifica como sofrimento e como alegria, como eterno jogo dos contrários, como diz o Heráclito, você não precisa de transcendência. Entender o tempo como atravessado por um sentido maior, não por uma solução, mas por um sentido maior, e perceber que a passagem do tempo cronológico não é uma fatalidade que vai nos levar todos para uma angústia terrível diante da morte, que é o único obstáculo que ninguém consegue vencer, daria uma qualidade de vida muito melhor a muita gente. Então, quando o Nietzsche cria o eterno retorno, ele cria um mito que nos potencializa. No fundo é isso. É um mito que tem como função nos fazer viver o instante. E o que é viver o instante? Que é a ideia de eterno retorno e vontade de potência, que se juntam, né? Potencialize sua vida ao máximo. Viva cada instante como se ele fosse se repetir eternamente. Então, na verdade, é um mito para a gente viver melhor. E eu entendi, enquanto o tempo passa, ele sopra coisas em meu ouvido. Então, se ouço o tempo, além de envelhecer, eu aprendo. A grande questão é o tempo imediato, o tempo dado, o tempo do instante. Por quê? Porque o tempo do instante, como ele não é representado, ele não pode ser controlado. Se eu tento lutar contra esse tempo, ou seja, tento impor a minha vontade sem obedecer o fluxo do tempo natural, que é o tempo natural, eu vou eternamente perder. Então, o homem só ganha na vida quando ele se submete. A quem? Ao tempo. Só que, na minha perspectiva, tempo é sinônimo de vida. Eu não consigo, em Nietzsche, imaginar o conceito de vida sem o conceito de tempo. Eu acho que são sinônimos. A vida é o tempo e tudo o que acontece no processo do tempo. A vida não se resume, né, a tentar prolongar a juventude o mais possível, né, a tentar conter o avanço do Cronos, né. O sentido é viver qualitativamente, plenamente, né, o tempo que me é dado viver. Na relatividade especial, o espaço-tempo é como se fosse um palco onde você vai montar uma peça. Então o palco já está montado. Monte agora a tua peça. Montar a tua peça significa realize agora os eventos. Deixa a vida rolar. A gente sempre se coloca dentro do espaço. Então tem sempre um espaço e eu vou me acomodar a esse espaço. Na relatividade geral, não. Se você aparece, o espaço se configura em torno de você. Você que vai gerar o espaço e o tempo. Então o espaço-tempo, ele aparece como uma consequência de uma distribuição de matéria ou de energia que exista no universo. Eu acho que tem uma dimensão do tempo que você cria, que você faz e que independe do tempo cronológico. No meu último minuto, percebo que passei meu tempo esbarrando em coisas que encontrei um dia, que fui feliz assim, sabendo que o futuro foi feito de mim mesmo. Se nós morrermos, se tudo acabar, o tempo continua. Não. Se a matéria desaparece, se o universo desaparece, o tempo desaparece junto. Se acabar a criação, acaba o tempo, né? Que acaba a história. A pessoa que morre, que sai do bios, né, não está mais submetida ao tempo. Você entra numa nova dimensão,
né? Você entra na eternidade. O conceito de eternidade é um conceito contrário ao de tempo. Então tem o tempo onde tudo muda e tem a eternidade. O que é eternidade? Onde o tempo não passa. Olha o que o Nietzsche fala, ele fala uma coisa contraditória, um paradoxo. Ele fala a eternidade do tempo. Ou seja, o tempo eternamente vai passar. Ou seja, o tempo nunca começou. Para o Nietzsche é claramente isso. O tempo nunca começou e o tempo nunca vai acabar. Essa é a noção do Nietzsche do tempo, de que tudo eternamente retorna, que o tempo é um círculo, porque é a única maneira de ser infinito. O único modo do tempo e do mundo ser infinito é ser um círculo, porque o círculo permite a continuação eterna do movimento. Você joga uma porção de matéria e deixa que a partir dessa matéria o espaço e o tempo se organizem. Então é como se você jogasse a matéria e em torno dessa matéria começa a criar uma teia. E essa teia é a teia espaço-temporal. Então a gente tem que pensar no tempo hoje como sendo parte de uma teia e não somente uma flecha. Um pássaro voando. Você não pode agarrá-lo, você o vê passando. Rio, um rio correndo. Tempo é sinônimo de rio, né? Eterno rio que corre. Quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele. Quem tem olhos para ver o tempo na pele, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando o meu rosto como uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão. Eu acho que a vida anda passando. Acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei um tempo, de lá pra cá, e tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.